Olá! Hoje o tema é a continuação do anterior, que é espelhamento. Só que agora eu vou falar sobre a prática. A Renata, que me pediu para eu fazer o vídeo anterior, é, disse que perguntou, né, como colocar na prática. A teoria ela entendeu melhor com o vídeo, mas na hora de praticar ela tem dificuldade, é normal, né? E ela também perguntou: existe alguma forma de facilitar a prática? Aí eu pensei em umas formas de facilitar a prática. Eu levei muitos anos, tá, batendo minha cabeça para praticar o espelhamento. Eu também tive dificuldade no início. Eu também resistia no início. Eu dizia, não, isso não combina comigo, isso não sou eu. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de. Eu me irritava com pessoas com o pensamento mais lento, né? Com o pensamento mais lento. E eu era impaciente. Eu ainda sou um pouco, mas eu era muito mais. Então, eu tentei usar o espelhamento nisso. Bom, se eu me incomodo com a lentidão de pensamento dos outros, é porque eu sou lenta também. Depois eu descobri até que era. Eu não me percebia uma pessoa lenta mentalmente nesse sentido. Eu achava que eu era inteligente, vamos dizer assim, rápida no raciocínio. Mas eu percebi depois, eu percebi até que eu era lenta em algumas coisas. Não é em tudo, mas é em algumas coisas. Mas aí eu fui cavando isso. Até anos pensando sobre isso, tá, Renata? Anos pensando sobre isso. Não foi meses, não. Anos. Deus do céu, como é isso, esse espelhamento? Me percebo uma pessoa tão lenta assim. E por que, que eu tenho impaciência? Porque eu me sinto incomodada com isso. Até eu descobrir, né, que na minha criação, o meu pai também não era muito paciente com pessoas de aprendizado lento. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu aprendi a ser impaciente também. Então, o espelhamento ali estava me revelando uma característica da minha educação. E que ela não era tão favorável assim, já que eu me incomodava, eu me afobava e tratava o outro mal. Então, isso não era legal. Então, o espelhamento foi dizer: olha, tu fosse criada por uma pessoa impaciente também e aprendeu a ser impaciente. Quer permanecer impaciente ou quer mudar isso? Pronto, foi isso que o espelhamento me disse nesse momento. Então eu disse: não, eu quero fazer diferente. Então eu fui diminuindo a minha impaciência. Eu hoje sou muito mais paciente do que era antes. Não zerei essa coisa, mas também não me incomodo mais. Não fico afobada com a lentidão do outro. Né? Eu respiro na minha impaciência, me perdoo, digo, como diz, né, filho de peixe, peixinho é. Ok, meu pai é impaciente, eu também aprendi a ser, então eu vou ter paciência comigo, com a minha impaciência, para poder ir transformando as bocas. Veja bem, anos, e eu ainda estou batendo cabeça com a impaciência, tá? Mas está tudo bem. Eu, como aprendi cruz e rei, né, eu me perdoo, né, por ter aprendido isso e vou dissolvendo aos pouquinhos. A gente não é mágica, gente, não é um estalar de dedo, não é eu compreendi, eu mudo, eu compreendi, eu mudo. Pelo menos não foi assim comigo. Né? Uma outra coisa que me incomodava eram pessoas que aqui no Nordeste a gente chama de se amostrando, né, querendo aparecer mais que os outros. Isso também me incomodava. E aí eu dizia: mas peraí, eu não sou desse tipo de pessoa que gosta de aparecer mais do que os outros. O que está me incomodando? De novo, a minha educação. Eu não sei quem, mas provavelmente alguém na minha infância, quando eu ficava exaltada, quando eu ficava é, amostrada, dizia: fique quieta, né? Não faça isso, né? Não, querendo aparecer, pronto. Aí eu reprimi isso em mim. Bom, se eu reprimir isso em mim, a minha amostrada, é lógico que eu ia reprimir o amostrado dos outros, né? Porque estava reprimido em mim, eu tinha que reprimir nos outros. Quando eu descobri isso, tá. Então eu tenho uma amostrada reprimida.
Por isso que eu me incomodo com os outros querendo aparecer, principalmente adolescentes. Nossa, adolescentes gostam de gritar, gostam de chamar atenção. Então, quando eu via um grupo de adolescentes, eu já começava a ficar nos cascos, doida para ir lá reprimir todo mundo. Agora não, agora eu acho interessante. Por quê? Porque eu fui soltando, aos poucos, a minha amostrada. A amostrada que estava reprimida dentro de mim, eu fui soltando. Então, neste caso, o espelhamento me mostrou uma repressão. E como eu estou mais equalizada com a pessoa em mim, que gosta de aparecer, gosta de se mostrar, gosta de se destacar, eu também estou equilibrada com as pessoas que fazem isso, principalmente os adolescentes. Eu acho hoje os adolescentes naturais, né? Nesse aspecto. Porque tem outras partes dos adolescentes que eu ainda não fiz as partes. Então, é mais ou menos isso. Mas aí eu criei aqui, fiz até um papelzinho hoje, uma burrinha, que minha mãe chama, uma burrinha para me guiar. Vou começar por Louise Hay, tá? Louise Hay, no capítulo 10 do livro Você Pode Curar Sua Vida, que fala de relacionamentos, ela dá um exercício chamado Nós, Eles. E ela diz assim: quando você perceber que está incomodado com o comportamento de uma pessoa e você gostaria que essa pessoa mudasse, você usa o exercício Nós, Eles. O que é que você faz? Você vai dizer assim: o que é que me incomoda? O que é que eu gostaria que essa pessoa mudasse? Tá? Quando você descobrir, por exemplo, os adolescentes, eu gostaria que os adolescentes não quisessem aparecer mais do que todo mundo. Isso era o que me incomodava nos adolescentes. Então, aí eu vou perguntar: onde sou exatamente da mesma forma? Quando é que eu faço as mesmas coisas? Né? Que padrões, hábitos, crenças e modos de pensar eu tenho que sincroniza com o comportamento dessas pessoas? Então, não é tão direto. Eu estava apontando ali as pessoas amostradas. Então, e eu era contida. Eu era quietinha. Eu não me destacava. Né? Inclusive, teve uma época que eu pensava que eu era invisível, que ninguém me via. Que eu entrava e saía dos lugares e ninguém me via de tão quieta que eu era. Então, essa minha parte, mas que gosta de se destacar também, estava reprimida. E aí, os adolescentes me ajudaram a entender que eu tinha um aspecto meio reprimido e que eu podia equilibrar ele, eu podia desreprimir ele para ficar equilibrado. Eu nem ia ficar exageradamente aparecida, mas também não ia ficar invisível. Então, na medida que eu via os adolescentes e me incomodava com eles, eu dizia: hora de desreprimir a minha amostrada. Né? E aí eu respirava, eu dizia: tá tudo bem, olha como as pessoas estão fazendo, elas são mais naturais, não tem problema nenhum. Não desmerece você também querer que as outras pessoas lhe vejam. Né? É vaidade. Sim, é vaidade, mas tudo bem ter vaidade. Então eu começava a conversar. É quase como se fosse uma reeducação de você mesma. Você se torna sua própria mãe, seu próprio pai, e vai educando-se de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada. Normalmente, pais e mães, tutores de uma forma geral, nos educam de uma forma muito desregulada. Porque normalmente o pai e a mãe da gente dá pra gente o que faltou para eles. O que faltou para eles, ou como eles foram reprimidos, eles passam para a gente. Então, é uma educação desequilibrada. Por mais que o pai e a mãe sejam legais, queiram o melhor para o filho, mas ainda assim é desequilibrado. Como disse o Selton Mello, a nossa geração precisa fazer terapia porque foi criado por adultos que precisavam fazer terapia e nunca fizeram. É isso mesmo. Então, como os nossos pais nunca fizeram terapia, porque na época deles isso não estava em voga, não era uma coisa que se fazia, só pessoas doentes faziam isso. Aí eles criam a gente para as mazelas. E a gente termina na vida adulta olhando para as mazelas, sofrendo das mazelas. Na vida infantil a gente não sofre tanto das mazelas, mas na vida adulta a gente começa a sofrer. Então o espelhamento ajuda a gente a se reeducar. Por quê? Porque ele aponta exatamente onde a gente está desequilibrado. Ou por repressão, ou por acreditar naquilo, numa regra, numa lei, ou por
fazer da mesma forma, mas não querer se reconhecer fazendo da mesma forma. Que essa parte na gente quer se expressar também. Né? A desonestidade, o egoísmo quer se expressar, mas a gente não deixa. Tá? Então vamos lá. Tem o exercício Nós Eles, que está no capítulo 10 do livro Você Pode Curar a Sua Vida. Eu já falei aqui. E aí tem as minhas próprias pistas que eu coloquei. Né? Como foi que eu comecei a fazer isso? A primeira coisa é a pista do espelhamento. Então é uma emoção descontextualizada, em exagero, maior do que a situação pede. Raiva, medo, tristeza ou mesmo alegria. Quando eu tenho raiva, medo, tristeza e alegria descontextualizado, ou seja, mais alterado do que a situação pede. Estou com mais raiva do que a situação pede. Por que eu estou tão irritado? Eu estou com mais medo do que a situação pede. Eu estou com mais tristeza do que a situação pede. Tem motivo de espelhamento aí. Ou seja, tem algo reprimido, algo fechado dentro do meu inconsciente que está querendo sair, ser visto, ser transformado. Então, a primeira pista é o desconforto. Me incomodei, tem coisa para trabalhar. E não é no outro, porque esse é um erro, como eu disse, do espelho, né? A gente quer limpar o borrão de batom no outro. A gente passa séculos fazendo isso, fazendo DRs, sentando e conversando, tentando modificar o outro. Então, até Luiz Rey também diz isso. Ó. O único modo de mudar os outros é modificando-se primeiro, nos modificando primeiro. Mude os seus padrões e eles ficarão diferentes, os outros ficarão diferentes. Então, primeiro a gente muda a gente não vai mudar o outro, gente, pelo amor de Deus. Não vai tentar consertar o que você acha que está errado no outro. Porque primeiro não tem nada errado, está tudo certo. Você não tem nada para consertar na vida. Você tem para transformar em você mesmo. Por quê? Porque está causando um ponto de tensão. Não é porque está errado. É porque está causando um ponto de tensão. É como se fosse um tumor purulento. Você precisa espremer para tirar aquele pus e fazer a transformação. O segundo ponto é, normalmente, quando a gente está incomodado com alguém, que é o primeiro, é a pista, né? A gente está incomodado, tem uma acusação embutida. Né? Então, eu estou dizendo que a pessoa pode ser desonesta, preguiçosa, egoísta, cruel, desleal, desleixada, não empática, injusta. Tá? Aí eu tento resumir a queixa numa palavra só. Eu pergunto para mim. Eu estou incomodada. O que no comportamento dessa pessoa, ou na atitude dela, ou no gestual dela, na fala dela, me incomodou? Aí eu descrevo. Depois eu tento resumir numa palavra só, que eu chamo de acusação. E aí eu uso a frase de Leandro Carnal. Quem acusa, se revela. Então, se eu estou acusando uma pessoa de ser desleal, eu estou me revelando. Eu estou revelando a própria deslealdade em mim. Eu posso ser desleal e nem saber, porque eu acho que ser desleal é feio, é errado. Então, eu fecho isso em mim, eu finjo que eu não sou desleal nunca, certo? E aí, isso fica reprimido em mim. E quando eu vejo a deslealdade no outro, eu fico para morrer. De raiva, de mal-estar. E aí eu vou. Quando é que eu sou desleal? Eu posso ser desleal com o outro? Sim, posso. Mas na maioria das vezes a gente está sendo desleal com a gente mesmo. Então vamos lá. Uma coisa simples. Eu vou numa sorveteria e aí no fundo eu quero tomar sorvete de pitanga. Mas aí a pessoa diz, pitanga não é uma fruta, vamos tomar um sorvete mais complexo, vamos tomar um sorvete, sei lá, de chiclete. Aí eu digo, né? Vamos tomar um sorvete de chiclete, porque chiclete. Aí eu vou e tomo um sorvete de chiclete, é bom. No fundo eu queria tomar o de pitanga. Mas eu tomo o de chiclete porque tá na moda. Que eu tô sendo desleal comigo mesmo. E quantas vezes a gente não faz isso para agradar? Quantas vezes a gente não é desleal com a gente mesmo, né? Porque o outro está dizendo que é melhor para a vida da gente. Então, nem sempre a gente está sendo desleal com o outro. Às vezes, também com o outro, só que a gente não quer ver, né? Mas a maioria das vezes é com a gente mesmo. Então, eu vou lá e pergunto, quando é que eu sou desleal comigo? Quando é que eu sou desonesta comigo? Quando é que eu não sou egoísta?
comigo mesmo ou com o outro, né? Vamos lá. O segundo ponto é reduzir a queixa que está me incomodando no outro numa palavra. E dessa palavra eu ir cavando em mim. E vou dizer, tem coisas que eu levei meses e anos, nunca dias. Agora não, agora eu levo minutos para sacar, mas depois de muitos anos de treino. Então, nos primeiros anos eu levava meses. E algumas coisas eu levei anos ali matutando, até descobrir. A terceira coisa, pergunta. É uma pergunta a se fazer. Quando e em que área na minha vida eu faço o mesmo? Oposição. Será que eu não gostaria de me comportar desse jeito? Por exemplo, eu acuso uma pessoa de egoísmo. Tá lá, queixa. Quando eu descobri o que me incomoda nessa pessoa, que me deixa nos cascos, é ela ser egoísta. Acusei. Quem acusa se revela. Então, será que eu não gostaria também de ser egoísta? O que é ser egoísta? É pensar nas suas próprias necessidades. E não pensar na dos outros. Será que eu de vez em quando não queria pensar primeiro nas minhas? Né? E aí eu não me sinto à vontade para fazer isso, porque acho que é feio, é errado. Aí eu fico gastando todo o tempo que eu tenho de vida pensando na necessidade dos outros e eu fico, nem por último, eu saio da fila das necessidades. Será que eu não preciso mudar isso? Será que eu não preciso equalizar isso? Ou passar um tempo mais egoísta mesmo, só pensando nas minhas necessidades, para depois pensar nas necessidades dos outros. Então, na medida que eu peço uma queixa, eu faço uma pergunta. E a pergunta é, quando e em que área da minha vida eu faço o mesmo? Ou, será que eu gostaria de fazer um pouquinho parecido com isso? Será que eu não estou reprimindo um aspecto em mim? O quarto ponto é verificar se eu não tenho uma crença baseada naquilo ali. Será que eu não acredito que ser egoísta é feio e tem que ser reprimido, tanto em mim quanto no outro? Será que eu não aprendi isso? Aí eu pergunto, será que é feio mesmo ser egoísta? Né? Será que eu não posso mudar essa ideia de que isso é feio e reprovável para dizer isso é um comportamento humano que de vez em quando acontece? Desde que ele não seja contínuo, perene, só seja pontual, qual é o problema da gente ser egoísta de vez em quando, cara? Qual é o problema da gente cuidar da gente? Por exemplo, mulheres, de uma forma geral, precisam ser egoístas. Elas são tão altruístas que elas ficam esgotadas hoje em dia. Elas querem cuidar de tudo. Da casa, do corpo, do trabalho, do marido, da família. Mas não sobra tempo para elas. Não sobra tempo para cuidar das necessidades delas. E aí elas ficam exauridas, desgastadas. Será que as mulheres não deveriam ser mais egoístas agora, pensar mais nela? Né? Mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas acreditam que isso é feio, é errado. Não poderia ser de uma mãe, não poderia ser de uma esposa. Então, que crenças eu tenho que me impedem de me expressar no meu todo, nas minhas características? Vou citar Luiz Rey de novo. Luiz Rey diz que o amor por si, ele vai até nas características reprováveis. Sim, mesmo quando eu sou egoísta, eu me amo e me aprovo. Sim, mesmo quando eu sou desonesta, eu me amo e me aprovo. Claro, se a minha desonestidade prejudicou alguém e eu tenho consciência disso, eu vou lá ver se corrijo, né? Se no momento em que eu precisei ser desonesto, eu prejudiquei alguém, eu vou lá e corrijo o prejuízo do outro. Mas tudo bem, eu não vou me odiar por causa disso. Eu falho nos comportamentos, porque eu não tenho consciência total de tudo. Então, às vezes acontece eu fazer isso. Isso não me torna uma pessoa essencialmente má, né? As pessoas que a gente chama de má são pessoas que são completamente reprimidas. Elas são tão reprimidas que nem elas mesmas percebem quando elas estão fazendo mal. Elas fazem sem nem notar. É por isso que Jesus disse, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. A gente vive num mundo de forma inconsciente. Não é consciente. De verdade não é consciente. A gente tem quase zero de consciência. A gente tem que ampliar a nossa consciência para os nossos comportamentos. Porque a gente justifica. Já que eu citei Jesus, né? Por que os judeus daquela época entenderam Jesus como um criminoso? É porque eles eram maus? Não, cara.
É porque Jesus estava cuspindo nas crenças dos judeus, né? Eu tenho um exemplo que, assim, hoje em dia, se uma pessoa que é não religiosa entrar numa igreja católica e quebrar um santo, não é heresia? E as pessoas não vão condenar essas pessoas? Pois bem, Jesus fazia o mesmo com os judeus. Ele entrava nas mesquitas e, por exemplo, na sexta, acho que é na sexta, no sétimo dia, da sexta para o sábado, né? Para os judeus você não devia trabalhar. Era errado, era contra a lei, era ir contra Deus, era a mesma coisa que quebrar um santo católico. Jesus ia lá e fazia milagre, distribuía comida. E ele fazia isso o tempo inteiro. Ele cuspia. Por que Jesus fazia isso? Porque era mal? Não. Jesus estava tentando acordar os judeus que já estavam perdidos nas regras. Ele dizia que as regras eram menos importantes do que o espírito. Ele estava tentando acordar os judeus da época. Mas os judeus não perceberam assim, eles só se perceberam ofendidos. Jesus era um herético. Então, era um risco para a crença deles. Então, eles deram um jeito em Jesus, matando. Que na época podia fazer isso. Hoje não pode mais, mas na época podia. Então, ninguém era mal. Nem Jesus era mal, nem os judeus eram maus. Jesus era consciente, Jesus sabia o que estava fazendo. Certo? Jesus tinha até, pelo que me disseram, né? Tinha até clarividência, ou seja, sabia que ia morrer por causa das ações dele. Então ele sabia o que estava fazendo e simplesmente disse: eu quero isso mesmo. Mas os judeus não sabiam o que estavam fazendo. Tanto é que Jesus disse: eles não sabem, eles estão aí perdidos, eles estão cegos. Eles não sabem que eu vim para libertar eles de crenças que os aprisionam, que levam eles para uma vida ruim. Né? Eu quis dar a eles o melhor, mas eles não estão prontos para receber. Aí me mataram, para me calar. Nem calaram, mas mataram. Então, é mais ou menos isso. A gente age de forma inconsciente. E o espelhamento ajuda a gente a se tornar consciente dos nossos aspectos escondidos, reprimidos. E é por isso que ele é tão difícil de trabalhar, de fazer, botar na prática, Renata. Porque são os aspectos que a gente abomina, que a gente recrimina e que estão reprimidos, escondidos. O quinto ponto, né, é a superioridade moral. Todos nós, que eu chamo de professores de OSPB, são pessoas que têm necessidade de ser superiores moralmente. Como ninguém quer ser uma pessoa má, todo mundo quer ser o que o calendário não marca, como diz minha mãe. Todo mundo quer ser o mais correto, o mais santo, o mais digno, né? Aí a gente fecha na gente tudo que é diferente disso. Tudo que faz a gente parecer indigno, desonesto, mal, a gente fecha no porão. E aí a gente fica com a perspectiva, com a autoimagem de que a gente faz tudo certo. Só a gente faz. Ninguém mais. Eu sou a pessoa mais honesta, eu sou a pessoa mais altruísta, eu sou a pessoa mais correta. O outro não. O outro. No outro está todo o mal do mundo. Em mim, não. Por que eu não vejo o mal em mim? Porque eu coloquei no porão. Todo o mal em mim eu coloquei no porão. Me tornei inconsciente. Então eu termino sendo uma pessoa má, que eu digo, é gato escondido com o rabo de fora. Todo mundo vê, menos eu. Todo mundo enxerga meu mal, menos eu. Então, aí como está tudo reprimido em mim, eu me torno um professor de OSPB, de moral e cívica. Professor de moral e cívica, desculpa, né? É para OSPB não, é professor de moral e cívica. Então eu me torno um professor de moral e cívica regulando o mundo. Eu vou lá para corrigir o mundo. Eu tenho a função de corrigir as pessoas ao meu redor e o mundo. Eu digo, baixa a toga, eu viro um juiz e digo, está errado! Você está condenado porque fez isso.
Na internet, hoje em dia, é muito fácil a gente ver com os haters. Os haters são os professores de moral e cívica. São as pessoas que estão mais reprimidas no mal delas. E aí, quando elas acham que veem o mal nos outros, elas precisam acabar com o mal no outro, como elas acham que acabaram o mal nelas. E é por isso que elas vão com tudo. E por que elas vão com tanto ódio? Porque a gente aprendeu que a gente precisa ter raiva do mal. Senão a gente não é bom. Se a gente for tolerante com o mal, significa que a gente tem um pé no mal. É como dizem os bandidos, né? Eu mato todo mundo que estiver no bar de gente criminosa, mesmo os que não são. Por quê? Se estavam lá no bar, no restaurante que tem criminoso, boa pessoa não é. Então eu matei todo mundo. Né? Então, se eu tenho contato com uma pessoa que supostamente é má, é criminosa, então eu já não sou tão pura. Eu já não sou tão exímia, tão exemplar. O que é que eu faço? Eu tenho raiva, eu tenho que mostrar a minha raiva do outro para me destacar, para me diferenciar. Não, eu sou diferente. Eu não sou essa pessoa. Então eu tenho raiva. Quando eu tenho raiva, eu digo, eu estou sendo diferente. E aí eu me orgulho, eu tenho vaidade de sentir raiva daquilo que eu considero mal. E aí eu fico santo. Eu faço isso de propósito, consciente? Não, meu amor. Eu nem sei que estou fazendo isso. Não sei que eu estou fazendo isso. Eu só faço. E é por isso que o espelhamento é tão difícil, porque normalmente eu não estou me enxergando. Eu não estou me vendo. Eu estou acreditando. Me lembrei agora da roupa nova do imperador. O imperador era muito vaidoso. E caiu num engodo, caiu num golpe, né? De uns artesãos que vestiram, não tinham nada para vestir nele, né? Mas ganharam muito dinheiro com isso. E eles disseram assim: o tecido é tão fino que só pessoas muito inteligentes veem. E ele, para não dizer que não era tão inteligente assim, ele disse que viu. E ele saiu nu na passeata. Todo mundo estava vendo ele pelado, mas como todo mundo sabia que só gente muito inteligente via a roupa, então todo mundo fingiu, com exceção de uma criança, que não estava nem aí, porque ainda não tinha sido reprimida o suficiente, tá? Porque ela ia ser, era só ela, se ela dá tempo que ela ia ser reprimida e ia virar igual a todo mundo, mas como ela era uma criança e não tinha tido tempo de ser reprimida, aí ela aponta o dedo e diz: o rei está nu. Porque ela não tinha vaidade ainda. Então ela não precisava ser inteligente. Então ela podia ver, é a gente. A gente é tão vaidoso da nossa pureza, da nossa bem-aventurança, que a gente fica cego para o mal na gente. Mas vou lhe dizer, a gente é de A a Z. Nós temos todo o mal dentro da gente e todo o bem dentro da gente. Se isso não está equilibrado, eu me torno uma pessoa inconveniente, má, sem saber. Eu não tenho a menor noção. Eu faço o mal e não sei que faço o mal. Só o outro vai saber. Porque o outro recebeu o meu mal. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma característica que agora eu descobri que pode ser 3 tipos de neurodivergência. Pode ser altas habilidades, pode ser autismo e pode ser TDAH. Eu não sei qual dos 3 seria que eu teria, posso ter os 3 juntos, inclusive, mas eu não sei porque eu não fui diagnóstico. Mas eu tenho uma característica que me acompanha desde pequena, que é ser muito assertiva. Eu falo o que é inconveniente, sem saber que é inconveniente. Eu não tenho noção que eu estou sendo inconveniente. Né? Então, isso me deixou... 2 pessoas na vida me chamaram de cruel por causa disso. Eu só descobri isso porque essas pessoas me chamaram de cruel. Por quê? Porque eu digo coisas difíceis de ouvir, duras, às vezes até ofensivas, como quem está lendo uma lista de supermercado. E eu não percebo que o outro se ofendeu com aquilo. Porque para mim eu não disse nada demais. Eu não percebo que o outro se doeu com aquilo.
precisou uma pessoa me dizer, você é muito cruel quando fala essas coisas. Pra dizer. E eu me ofendi quando eu disse, eu cruel? Mas eu não tive a intenção de machucar ninguém. Aí eu fui verificar, né? E era isso. Eu tenho essa característica. Eu não percebo quando eu... E às vezes até eu pensei assim, meu Deus, como foi que eu fui me tornar terapeuta? Se eu sou uma pessoa que diz coisas para os outros, sem ter noção de que eu estou machucando o outro. Não tenho noção, cara. Eu agora tenho um pouquinho mais. Eu agora reconheço um pouquinho mais, já estou treinando isso, eu reconheço, às vezes até paro, digo, tá doendo, tá machucando. Mas no geral eu não tenho não. Se eu me distrair, se eu estou num dia muito alegre, de distraída, eu vou que nem uma vespa em cima do outro. Eu sou aguda, aguda. Eu espeto, eu me considero uma vespa, porque eu espeto e dói. Converse comigo e você vai ver. Não chega. Eu tenho uma amiga, Maria Eliane, quando ela me conheceu lá na faculdade de psicologia, ela dizia, Nanda, eu tinha medo de falar contigo, porque eu via tu fazendo isso com os outros e eu ficava quieta. Mas só do teu olhar, ela não precisava nem tu dizer nada. Às vezes só no olhar, tu dizia tudo. Eu não tinha a menor noção disso. Ela só foi me dizer isso 10 anos depois que a gente se conheceu, porque eu estava um pouquinho melhor, ela disse. Eu perguntei para ela, eu já sabia um pouco sobre isso, né? Eu disse, aí, tô melhor um pouco disso? Ela está muito melhor, tanto é que eu tô falando aqui para você. Porque eu não tinha coragem de falar essas coisas para tu, eu tinha medo de tu. Né? Isso também é característica herdada do meu pai. Aprendi de herdada. Meu pai é assim mesmo. Né? Meu pai tem essa mesma característica que eu, filho de peixe, peixinho é. Ela tem vantagens. Né? Conviver comigo fica muito fácil, porque eu sou muito franca. Então, tudo que eu disser, você pode acreditar em mim, porque é muito difícil eu esconder alguma coisa. Muito difícil. Não é que eu não escondo, eu escondo, mas assim, é muito difícil. Né? Claro, eu estou ajustando isso, eu estou ajustando ainda. Eu tenho 55 anos, eu faço terapia desde os 22, cara, são 33 anos, e eu ainda ajusto isso. Porque é uma característica minha natural, que eu estou verificando. Eu me identifiquei muito com o espectro autista. Então eu costumo dizer que eu sou do espectro autista nível 1, que não preciso de nem nenhuma, ou talvez zero, nível zero, porque eu realmente não preciso de nenhum suporte, né? Para me dar, eu não preciso de suporte para viver. Eu não preciso de outra pessoa tomando conta de mim para eu viver. Mas preciso de pessoas me dando sinais de que eu estou passando do limite com o outro. Senão eu não vou saber, não. Eu digo mesmo. Quem vive comigo se acostumou com isso. Se acostumou. Acho que se acostumou. Porque eu não ouço mais reclamação de quem vive comigo. Mas eu acho que se eu conhecer pessoas novas, as pessoas tiverem coragem de me dizer, porque nem sempre as pessoas têm coragem, eu vou ainda ouvir de uma pessoa ou outra. Nada, é muito dura, né? Dizem, né? Muito dura, parece um trator. Não tem piedade. Uma palavra para mim. Eu não tenho piedade, eu sou impiedosa. Pronto. Meu mal é ser impiedosa. Né? Eu não tenho piedade, eu não tenho pena. Aí, verdade, eu não tenho pena de ninguém. Eu estou aprendendo a ter compaixão, que é diferente de pena. Depois eu posso falar sobre isso. Mas eu sou meio impiedosa mesmo quando. E se eu estou distraída, se eu estou num dia distraída, acabou. Bom, então, é mais ou menos isso. Então, eu falei do exercício de Luiz e Rei, nós, eles. Esse vídeo é bom assistir anotando tudo. E dos 5 passos que eu mesma faço, né? Pistas de espelhamento, acusação, pergunta a se fazer, crenças e superioridade moral. Tá? São 5 pontos aqui que você pode ir verificando para encontrar qual é o ponto a ser transformado naquele momento em você. E a outra coisa isso é depurado através de meses e anos, vai depender muito. Nem sempre você vai enxergar logo de cara, mas faça a pergunta. Se você fizer a pergunta, estou incomodada aqui com alguma coisa. Quando eu faço a mesma coisa na minha vida?
ou comigo mesmo ou com os outros? Simplesmente pergunte isso. Se não vier a resposta logo de cara, significa que ele está no fundo do porão. Mas se você continuar perguntando, ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, até abrir a porta do porão e dizer, estou aqui. Sou eu que quero ser transformado. Aí, quando você vir, você começa a transformar. Você não consegue transformar ele se você não vir. Se você não olhar para ele, você não consegue transformar. Ele tem que sair do porão. O que é sair do porão? É quando você admite. Eita, eu sou egoísta aqui. Eita, eu sou cruel ali. Eita, eu sou desonesta ali. Aí você tirou ele do porão. Enquanto você não admite isso, ele está dentro do porão. E é por isso que você não o admite, porque você não está nem vendo. Não é porque você está escondendo, é porque ele está lá. Você já escondeu ele, você não está escondendo ele de novo, você já escondeu, você só não tem condição ainda de olhar a sua real face. Não vou falar sua real face, não é verdade, porque quando você é altruísta, você também está sendo real. Mas é como se você estivesse meio capenga. Quando você mostra um lado só, você está manco. Está faltando o outro lado. Para você ser íntegro. Você não está sendo íntegro, ou seja, você não está sendo inteiro. Inteiro é quando você tem dois lados. O lado luminoso e o lado sombrio. Quando você é altruísta, mas você também é egoísta. Então você tem que ter os dois lados para ser integral. Quando você é honesto, mas você também é desonesto. E você sabe disso. Que você é honesto. Quando você é corajoso, mas você também é covarde. Então você tem os dois lados. Vivendo com você. Não só tem um. Quando você só tem um, você não está íntegro. Você não é íntegro. Você só é íntegro quando você admite os dois lados da moeda. Então, o espelhamento, ele traz o lado da moeda que você escondeu, porque achou que era feio, porque te disseram isso, te educaram para isso. Te educaram para ser honesto, corajoso, humilde, que mais? Bondoso, generoso. Não tinha. E todo o resto é reprimido, porque ninguém quer um filho ruim. Todo mundo quer um filho bonzinho, educado. Aí reprime todo o mal dentro da gente, porque coisa que os pais mais morrem de medo é que o filho torne-se um criminoso, uma má pessoa. E aí a gente acha que tem que reprimir tudo que a gente acha que é mal num ser humano, para ele virar só bom. Mas o que é que ele vira? Ele vira mal sem saber. Esse é o resultado da nossa educação. Né? É quando diz a você, quando você é pequenininho, divida o brinquedo com a criança, com o vizinho, e você não quer, você quer ser egoísta naquela hora, aí você finge que é legal. Pronto, acabou-se. Né? É quando a gente quer fazer uma birra, a mãe diz, isso é falta de educação, engula o choro. Aí a gente engole o choro, mas a birra fica reprimida. É melhor ser birrento. Né? E aprender a ir além da birra. Né? E não reprimir a birra. Mas assim, a gente está aprendendo a fazer isso agora. Os pais de agora estão começando a aprender a fazer isso. Daqui a 2 ou 3 gerações, como eu já disse em outro vídeo, é que a gente vai aprender a equalizar os dois lados da moeda dentro da gente. E aí a gente vai ser íntegro, a gente não vai ser manco. Né? Normalmente a gente se torna quasímodo, que nem o cara do Notre Dame, corcunda. A gente foi deformado. A nossa alma virou quasímodo. Nós somos todos quasímodos, deformados. Nós não somos formados, nós somos deformados. Está faltando partes importantes na gente, que está tudo no porão. Aí a gente devagarzinho tem que abrir o porão, tirar todas as partes de dentro, devagarzinho, uma por uma, olhar. E o espelhamento, para mim, é a melhor estratégia para fazer isso. É ver no outro aquilo que está em você. E trabalhar em você, não no outro. Né? Então não é no outro que a gente tem que fazer isso, é na gente, tá? Então, Renata, espero que agora fique mais fácil. Eu guardei exemplos, espera aí. Então eu vou fazer um terceiro vídeo, que agora já está muito tempo, eu vou fazer um terceiro vídeo só de exemplos do espelhamento. Pronto, porque ainda tinha uma outra página aqui atrás, só de exemplos. Aí eu faço um terceiro vídeo semana que vem, espelhamentos, exemplos. Tá bom? Até a próxima.